louvarmos o seu santo nome. Eu não poderia deixar de perguntar, amém? Tem alguém nos visitando nessa noite? Se você está nos visitando, levante sua mão assim. Glória a Deus. Temos visitantes aqui desse lado. Tem alguém nos visitando aqui? Levante sua mão assim, ó, bem alto. O que a igreja vai dizer para eles? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Voltem sempre, eu fico para sempre. Foi muito fraquinho isso aí, viu? A Flávia se alterou ali já no final, querendo assim, reação. 1, 2, 3 e... Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Voltem sempre, eu fico para sempre. Unidade amalvidas. Palmas, palmas. Glória a Deus. Nós louvamos a Deus pela sua vida, amado visitante. Que o Senhor te abençoe. Essa não é nada mais do que a casa do Pai. Na casa do Pai há pão. Na casa do Pai há amor. Na casa do Pai é lugar de aconchego. Nós louvamos a Deus pela sua presença. Em tempos de adversidade, você escolheu a melhor parte. E essa não lhe será tirada. Essa não lhe será tirada. Deus tem uma palavra para falar ao meu coração. Deus tem uma palavra para falar ao seu coração. Nós estamos aqui sedentos da presença do Senhor. E nós queremos louvar a Deus por cada vida que se levantou hoje, que glorificou a Deus pelo dia de hoje, que está aqui. Tá lindo esse lugar. Eu sou muito suspeita para falar, porque eu sou do templo, eu sou da casa do Pai. Eu amo a casa do Senhor. Eu sei que nós somos templo, mas eu amo o lugar da sua manifestação, da reunião dos santos, dos eleitos, do povo de Deus unido, adorando e bendizendo o seu santo nome. Isso é lindo. E Deus ama a união dos santos em comunhão, louvando e adorando o seu santo nome. Portanto, nós nos alegramos em Deus. Eu me alegro na vida da Neuma. Faz assim, meu irmão. Louvado seja Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. No dia da adversidade, Deus tem manifestado a sua glória e tem trazido os filhos de volta para o colo do Pai. Isso é lindo. Que bom saber que nós temos um Pai. Que bom saber que nós temos um Senhor que não nos repudia, que não nos lança fora, mas que nos abriga, que é refúgio, fortaleza, socorro bem presente para aqueles que nele esperam. E como já foi declarado aqui nessa noite, não precisamos nos desesperar. No mesmo Salmo 46 ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou Deus. É o nosso Deus, o nosso Senhor. E ele sobrepõe, ele sobrepuja, porque ele é o mais lindo dos milhares de milhares. Ele se destaca, ele é o Rei da glória, ele é Senhor dos senhores, ele é digno de ser adorado, ele é princípio e o fim, ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele é o cavaleiro do cavalo branco, na sua coxa está escrito Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é aquele que é digno de abrir os 7 selos. Ele é a pureza, ele é santo e nele não há mistura. Ele é auxílio, ele é justiça, ele é força, ele é autoridade, ele é poder.
e ele resplandece nas trevas. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Eu queria chamar o pastor Valdemir, e ele vai estar trazendo uma palavra de Deus para minha filha e para a sua. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que o Espírito fala comigo e com você. Amém, amados? Aleluia. Glória a Deus. Eu saúdo os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor. Amém. Coisa boa estarmos na presença do Senhor. E esses dias eles serviram muito para que a gente pudesse perceber o quanto nós somos agraciados e o quanto é bom termos essa liberdade para glorificar o nome do Senhor. Foram dias assim difíceis, mais para uns do que para outros, mas especialmente para aqueles que perderam pessoas. Foram dias terríveis, e isso nos faz olhar para a palavra de Deus e começarmos a refletir muito mais a respeito do que Deus representa para nós, do que representa a sua palavra, a sua promessa, do que representa tudo aquilo que Ele tem revelado. Porque há um determinado momento na nossa vida que a gente esquece daquilo que foi revelado, daquilo que está proposto no coração de Deus, e começamos a viver só o momento ali. A Bíblia fala para a gente viver o momento, mas a gente viver o momento também olhando para aquilo que nos aguarda, ou aguardar aquilo que nos espera, com fé, fortalecer a nossa fé. E Deus, Ele tem manifestado durante todo o tempo da sua misericórdia sobre as nossas vidas, nos alertando, nos exortando, nos direcionando a vivenciar aquilo que Ele tem para nós. E hoje, meditando na sua palavra, Deus me levou aqui a epístola do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 2, que fala sobre a sua graça e os benefícios da sua graça. Esse tempo a gente tem percebido que é um tempo de ajuste, né? Deus está como quem lá em Amós, colocando o seu prumo, medindo. Deus está sentenciando, né? E como foi ministrado no domingo passado, não é uma sentença condenatória, mas é uma sentença disciplinar. Mas também nós temos consciência de que antes de Deus trazer aquilo que é obrigatório, necessário como conduta de vida, Ele tem falado aquilo que Ele tem dado, aquilo que Ele tem feito. E não há nada mais lindo que Deus fez nas nossas vidas do que ministrar da sua graça, nos dar da sua graça. E essa graça de Deus é a manifestação viva do seu amor por nós. E esse amor, ele não está relacionado à classe de pessoas, à posição de pessoas. Não, é um amor que está estendido sobre todos, sobre todos. E aí nós, à medida que a gente vai entendendo isso, à medida que a gente vai compreendendo, a gente vai vivendo esse grande amor. O versículo 11 do capítulo 2 do livro de Tito, da carta de Tito, diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do grande e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz estas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade. Ninguém te despreze. Uma das coisas que eu acho muito linda aqui é o apóstolo Paulo falando diretamente para Tito. Tito,
ele foi ordenado bispo de Creta, e Paulo estava trazendo uma direção para ele aqui, a respeito do que é a palavra de Deus e como ele deveria conduzir esse rebanho. E é uma palavra direta para Tito a respeito desse grande amor de Deus e do quanto é valiosa essa graça de Deus sobre a vida do indivíduo. Nós devemos ver aqui, lembrar que Tito, ele era grego, ele não era judeu. E olha que coisa interessante, Paulo está falando para um grego que ele deve ensinar a respeito da graça. E quando a gente começa a olhar o porquê disso, nós vamos perceber que ninguém mais do que um gentio, dentro da visão do judeu, é mais propício, é mais apto compreender essa graça do que qualquer outra pessoa. Porque graça é favor imerecido, é uma ação de Deus sobre as nossas vidas quando nós não merecemos. É uma ação de Deus em relação à nossa vida quando nós, na verdade, merecemos punição. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, destituídos estão da presença de Deus, afastados estão da presença de Deus. Mas ele diz mais no 24, ele diz, mas porém justificados pelo sacrifício de Jesus. Então ninguém poderia fazer isso por mim e por você, só Ele, só Jesus. E quando nós começamos a olhar essa manifestação da vontade de Deus, do desejo de Deus, quando nós começamos a olhar de forma muito criteriosa, nós vamos perceber que durante todo esse processo de revelação dele, está impresso ali o seu amor, a importância que ele dá para as nossas vidas, a importância que ele dá para as pessoas, e o desejo que ele tem que nós possamos compreender a respeito desse amor e nos voltarmos para ele. É por isso que constantemente eu falo que a religião ela tem uma tendência muito grande de afastar, é ao contrário do que aquilo que ela deveria fazer, porque ela esconde a graça quando ela traz imposição. E normalmente são imposições que nós não podemos fazer, nós não podemos cumprir, a menos que nós venhamos compreender a dimensão do que essa graça alcança, e assim nós possamos de fato obedecer e praticar aquilo que o Senhor tem nos ensinado através da sua palavra. Então a graça é a concessão da bondade a alguém que não tinha direito, alguém que não merece, alguém que é culpado. Então nós não tínhamos direito, nós não temos direito a essa vida eterna, mas através do sacrifício de Jesus, Ele nos possibilitou essa vida eterna. Ele nos possibilitou ter comunhão com o Senhor, poder contemplar a sua glória. Aqui está impresso aquele grande versículo que nós chamamos de o coração da Bíblia, quando ele diz, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe o que esse versículo está dizendo? Juntamente com o versículo 11 aqui do capítulo 2 de Tito, é que ele está demonstrando esse amor por mim e por você, mesmo diante das nossas falhas, mesmo diante dos nossos pecados, mesmo diante daquilo que nós temos feito, que nós temos praticado, mas Ele tem nos amado, e Ele tem manifestado essa graça através do sacrifício de Jesus, dizendo, há jeito para você, tem possibilidade de ajuste, tem possibilidade de relacionamento, para você tem possibilidade de alcançar a eternidade, de viver essas promessas, de desfrutar dessa vida que o Senhor tem proposto para você. E aí quando Jesus abre essa possibilidade para os maiores pecadores, como lembra o apóstolo Paulo, ele diz que dos tais ele é o maior, ele está eliminando tudo aquilo que é barreira, tudo aquilo que é divisória, que o pecado causa entre nós e Deus, através dessa justificação de Cristo, através da presença de Cristo. E isso é algo maravilhoso, amados. Sabe, algo que o homem não pode fazer, que ninguém pode fazer a não ser o próprio Deus. E Ele fez através da vida de Jesus
através do sacrifício de Jesus, através da sua morte, através da sua ressurreição, nos gerando filhos, tornando-nos cada vez mais próximos dele, através desse favor que nós não merecemos. Nenhum de nós temos a capacidade de nos achegar a Deus por nós mesmos, mas através do sacrifício de Jesus, isso foi possível. Isso quer dizer o quê? Que o seu pecado, ele é menor, mas muito menor do que a graça de Deus. Aquilo que nós temos cometido como erro, como falha, é insignificante diante da grandiosa graça de Deus, favor imerecido de Deus, que é derramado sobre as nossas vidas. E aí Tito, ele diz que essa graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, do menor ao maior, do pequeno ao grande, do pobre ao rico. Agora, como há uma grande discussão no mundo, do branco ao preto, ao amarelo. Eu cresci, as pessoas falando que dizia assim: índio não é cristão. O sentido das pessoas dizerem isso é dizer assim: índio não é gente, porque cristão é a pessoa, né, que nasce numa comunidade como a nossa. Mas isso é um entendimento errado. É um entendimento errado. Deus, ele não faz acepção. É por isso que é um favor imerecido. E aí nos torna tão importantes para Ele como qualquer um outro, mesmo pecadores como nós somos, mesmo falhos como nós somos. Ele tem nos amado e Ele tem gerado isso sobre a nossa vida. Então, através de Jesus, o que Tito está dizendo é que Deus possibilitou o acesso do homem à sua presença, à sua glória, para ter um relacionamento próximo com Deus. O apóstolo Paulo está dizendo que todos, ele está falando de mim e ele está falando de você. Muitas vezes nós olhamos para trás e diz: não tem jeito para mim. Aquilo que eu já fiz não tem mais jeito. Tudo aquilo que eu já pratiquei não tem como mais voltar atrás. E o apóstolo Paulo está dizendo que sim, que essa graça, esse amor, ele cobre multidões de pecado. Ele gera uma proximidade de Deus muito maior. Seus pecados não são maiores do que a graça. Aquilo que você fez de errado não é maior do que o amor de Deus lançado sobre a sua vida. Por isso, nós precisamos receber essa graça com alegria. Eu costumo definir essa graça como um presente que Deus dá. Porque muitas vezes nós temos o entendimento que a graça, ela é uma espécie de dádiva que impossibilita que a gente venha para o inferno, mesmo na prática daquilo que é errado, mesmo mergulhado na iniquidade. E não é dessa forma. A graça é um presente de Deus estendido a nós, manifesto a nós um amor. E quando nós recebemos essa graça, algo extraordinário acontece na nossa vida. E aí nós chamamos isso de conversão, de mudança de mentalidade, de transformação de vida. Porque uma vez que ela chega, ela abre os nossos olhos, ela nos leva a uma compreensão grande desse amor, um entendimento grande desse amor, a ponto de isso nos constranger a permanecer ainda na iniquidade, a permanecer nos erros, a permanecer na falha. É por isso que é necessário que eu receba, que eu aceite, que eu tome ela para mim como algo de Deus para a minha vida, precioso, um presente precioso. E a partir dali minha vida passa por esse processo de transformação. E aí o apóstolo Paulo diz para Tito: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Uma vez que vem esse amor, e ele está aqui para todos, como diz o apóstolo Paulo, e que nós recebemos esse presente sem merecer, a nossa vida começa a tomar um curso diferente, um rumo diferente. Aquilo que era iniquidade, ela deixa de existir, porque quando a graça vem, ela anula esses pecados.
mas também ela gera algo transformador na nossa vida, que é o desejo de absorver muito mais de Deus, de viver muito mais de Deus, porque ela vem carregada com a presença do Espírito Santo de Deus, aquele que gera santificação na nossa vida e vai produzindo uma alegria diferente. E quando produz uma alegria diferente, vai produzindo uma satisfação nessa nova vida, nessa nova história, nessa nova etapa da nossa vida. Sabe por que é interessante a gente lembrar disso? Porque às vezes nós achamos que podemos vencer o pecado por nós mesmos. Nós achamos que podemos romper por nós mesmos. Mas essa graça, ela veio para nos ajudar. O apóstolo Paulo, num determinado momento, ele ouve uma palavra de Jesus tremenda e que serve para nós, que a graça do Senhor, ela se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E ele diz: quando estou fraco, aí é que estou forte. É uma demonstração de que nós precisamos da presença do Espírito de Deus na nossa vida. Nós precisamos receber esse presente e desfrutar dele constantemente, para que sejamos estimulados a todos os dias dizer não para a iniquidade, dizer não para o pecado e nos fortalecermos dia após dia na expectativa, na esperança da manifestação da glória do Senhor. A graça é importante na nossa vida, porque ela tira da nossa mente essa visão limitada de mundo e ela começa a trazer ela amplia a nossa mente no sentido de conhecimento, não mais teórico, mas conhecimento prático, experiências com Deus, experiências com o sagrado, e nós vamos tomando gosto. Isso vai criando-se na nossa vida hábitos cotidianos em relação a esse sagrado, e as expectativas, elas aumentam cada vez mais por esse retorno de Cristo. A graça, ela está sempre nos alertando a respeito da promessa do Senhor, que um dia Ele retornará para buscar a sua igreja, para buscar os seus. Esses dias eu estava ouvindo alguém, um pregador, e ele falava algo assim que eu penso dessa forma, eu vejo dessa forma, eu tenho analisado e tenho percebido. E ele diz: olha, pouco tem se pregado sobre o retorno de Cristo. Na verdade, muitos pregadores nem acreditam mais no retorno de Cristo. Eles ultrapassaram esse tempo, esse momento. Eles estão tão voltados para as suas necessidades ou para aquilo que eles podem conquistar aqui, que eles não estão mais acreditando que Jesus prometeu que vai voltar. Sabe, às vezes nós estamos esperando a concretização de palavras proféticas, quando na verdade elas já estão acontecendo. E quando nós olhamos para Deus, recebemos essa graça e ela é aplicada na nossa vida, isso torna tão comum, no sentido de percebermos isso de forma muito natural. Nós começamos a ver isso acontecer todos os dias. E quando nós começamos a pensar sobre o retorno de Cristo, nós pensamos dentro de uma expectativa de verdade, que Ele voltará, que Ele vai nos buscar. Tira-se a ideia de simplesmente conquistas, ganhos, de vitórias e coisas nesse sentido, e começamos a pensar de forma espiritual. De forma espiritual. Nós temos uma palavra muito forte em Atos capítulo 2, quando o apóstolo Pedro, ali no seu primeiro discurso, havia ali no Pentecoste Deus derramado do seu Espírito numa casa, e aqueles que estavam na casa ali foram cheios do Espírito Santo de Deus, e a Bíblia diz que ali cada um falava ali e cada um ouvia, as multidões que vinham ouvir aquelas pessoas falarem na sua própria língua. E eles começaram a dizer: olha, esse pessoal tão embriagado a essa hora da manhã, e foi juntando gente. E aí o apóstolo Pedro, ele num grande discurso, ele disse: olha, isso aqui é o cumprimento
de uma profecia de Joel, capítulo 2, que diz que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Não era sobre judeu, sobre toda a carne. Se você puder, abra Atos capítulo 2. E acontecerá nos dias, versículo 17, nos dias do Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, uma geração de profetas. Vossos jovens e sonharão vossos velhos. Sobre todos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor. Se converterão em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que invocar o nome do Senhor será salvo. Sabe por que eu estou relembrando isso aqui? Porque além dele estar derramando sobre toda a carne, ele está dizendo aqui que acontecerá nos últimos dias. Isso é uma palavra de Joel profetizando a respeito do Espírito Santo. Isso quer dizer o quê? Que em Atos capítulo 2 já era os últimos dias. Tremendo isso aqui. Ou seja, a igreja já está vivendo os últimos dias. A igreja já está nos últimos dias. A partir da presença do Espírito de Deus sobre a vida da igreja, ela já está nos últimos dias. Jesus está às portas. A qualquer momento Ele pode chegar. A qualquer momento Ele pode nos tomar. Porque nós estamos vivendo os últimos dias. Alguns estão esperando para daqui a 50 anos. A igreja de Atos estava esperando para aquele momento. Pedro disse: já chegou os últimos dias. Aquilo que é profético já aconteceu. Agora, ainda faltam alguns sinais. E certamente nós já vimos muito desses sinais. Nossa geração tem visto esses sinais. Gerações posteriores já viram esses sinais. Isso quer dizer que nós precisamos tomar essa graça com tanta convicção, com tanta fé, crendo. Além de salvadora, é a graça sustentadora. É que nos vai manter de pé até que realmente se manifeste essa glória de Deus, que é a sua presença, o dia glorioso do Senhor, que há de se manifestar, que está profético para se manifestar. Mas uma das coisas que eu acho mais importante do que Paulo está dizendo aqui para Tito é que durante todo esse processo as expectativas elas têm que estar cada vez maiores e não esfriar e não murchar. Mas a cada dia que se aproxima aquele grande dia, a igreja se tornar cada vez mais fervorosa, a igreja se tornar cada vez mais atenta, a igreja se tornar cada vez mais obediente, a igreja se tornar cada vez mais firme, em comunhão e constante naquilo que Deus tem revelado através da sua palavra. É isso que o apóstolo Paulo está falando para Tito. E ele diz essas coisas, exorta, estimula, fala constantemente a respeito disso. É necessário que a gente comece a sonhar com isso, é necessário que a gente comece a pensar sobre isso. Nós estamos vivendo os últimos dias. E ele diz: e repreende com toda a autoridade. Repreender o quê? Repreender a incredulidade. Repreender esse ceticismo que ele cresce constantemente no nosso meio, a ponto de muitas vezes nós transformarmos a palavra da pregação, que gera renovo, que gera consciência, que gera da parte de Deus conhecimento, transformarmos simplesmente numa palavra motivadora para ganharmos,
para vencermos dentro daquilo que Deus não está propriamente falando a respeito. Porque a maior vitória que nós podemos alcançar, e eu diria que nós já alcançamos, ela não está naquilo que nós conquistamos aqui, como coisas materiais, mas da graça que nos foi dada, no entendimento que nós obtivemos por essa graça, e na esperança que está no nosso coração, no retorno de Cristo. E isso é maravilhoso. Isso deve estar vivo no nosso coração constantemente. Sabe, isso para alguns parece algo distante da nossa realidade, porque nesse tempo, essa geração especialmente, é uma geração que tem sido ensinada a conquistar, mas a conquistar pela sua própria força, a conquistar pelo seu próprio mérito, a conquistar simplesmente pelos passos que ela está andando. Mas essa conquista que o apóstolo Paulo fala é uma conquista que ela é dada por Cristo. Ele foi que conquistou, Ele foi que nos deu, Ele foi que nos agraciou, porque nós não poderíamos jamais conquistar isso. Ele diz aqui em Romanos capítulo 6: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Ele está dizendo que é impossível nós recebermos essa graça. E aí eu estou falando de entendimento, de atentar para aquilo que nos foi dado e permanecermos na prática do pecado. É por isso que ele diz para Tito, ele é muito incisivo aqui em relação a isso. Ele diz: educando-nos para que, renegados a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, seja 70, 60 depois de Cristo, seja 2000 anos depois, ou até mesmo 3000 anos depois, nós temos uma vida sensata, uma vida justa e uma vida piedosa. E o sentido piedoso que o apóstolo Paulo está se referindo é voltado para aquilo que é sagrado, é estarmos olhando para aquilo que é sagrado. A impiedade, amados, é o desprezo por aquilo que é sagrado, é o desprezo por aquilo que se merece respeito. E é isso que nós temos visto constantemente, é isso que nós temos ouvido constantemente. A concupiscência está relacionado ao apreço por aquilo que é material, ao apreço por aquilo que é do outro. E isso tem sido um estímulo sobre a vida das pessoas constantemente. Na verdade, eu tenho visto que há uma disputa até ministerial. Agora, quando os santos estão vivendo nesse nível, você percebe que há um problema seríssimo para ser trabalhado na vida da igreja. Então a igreja, nós devemos renegar a impiedade, o desprezo por aquilo que é sagrado, por aquilo que tem sido revelado, por aquilo que tem sido falado, por aquilo que tem sido ensinado através da palavra de Deus, e que naturalmente é aquilo que vai produzir nas nossas vidas a vida eterna, a eternidade. Quanto tempo faz que nós não ouvimos falar sobre eternidade? Quanto tempo faz que nós não ouvimos mais falar sobre a tomada da igreja, o retorno de Cristo, a manifestação da sua glória, da sua presença mesmo, onde o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 4, mas vós, e isso ele falando para a igreja de Efésios, uma igreja que ele trabalhou profundamente a respeito da graça, do valor desse favor, do valor do que representa a graça de Deus. Ele diz: mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que eu tendes ouvido e neles fosse ensinado, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e em santidade e em separação.
cai por terra toda impiedade. Dá-se lugar que é o sagrado. E quando se cai por terra toda impiedade, nós começamos a voltar os nossos olhos para Jesus, para as suas promessas, para o seu retorno. E assim como os discípulos estavam olhando Jesus subir, assim a igreja deve caminhar, olhando, esperando Jesus descer, esperando Jesus voltar. Porque assim disse os anjos, assim também vocês vão ver ele descer na sua glória. E essa expectativa tem que estar no nosso coração constantemente. Sabe, amados, é isso que vai nos fazer vencer aquilo que a vida tem gerado sobre a nossa vida, como perdas, fracassos, como aquilo que ultrapassa os limites do nosso entendimento, como aquilo que ultrapassa o limite dos nossos feitos, como a morte, terrível morte. Mas com essa mente renovada, com esse entendimento, com essa esperança, com a convicção de que essa graça veio sobre nós e que ela está em nós e que o Espírito habita em nós, nós, como o apóstolo Paulo, podemos dizer também: onde está, ó morte, a tua vitória? Aleluia. Nós somos transportados de uma situação completamente natural para um estado de vida completamente espiritual, mesmo aqui ainda na terra, porque os nossos olhos estão voltados para Ele, para o Senhor, para aquele que, como disse a pastora Kate, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz, aquele que vem, aquele que prometeu que vem, e aquele que trará para nós aquilo que nós esperamos, aquilo que nós aguardamos, que é a ressurreição, que é a verdadeira vitória, que é a transformação de tudo aquilo que é corruptível para o incorruptível, e assim poder desfrutar de toda a eternidade com o Senhor. A pergunta é: nós temos renegado a concupiscência da carne? E a concupiscência da carne é tudo aquilo que está relacionado ao nosso desejo carnal, desde aquilo que é o mais absurdo do nosso entendimento, como aquilo que é o mínimo, como a cobiça, como a inveja. Isso precisa ser trabalhado constantemente, e isso não pode ser trabalhado com outra pessoa, a não ser entre você, entre eu e o Espírito Santo de Deus. Porque uma vez que nós recebemos essa graça, a nossa consciência, ela é ativada, e nós mudamos completamente a nossa maneira de pensar e naturalmente a nossa maneira de viver, porque a nossa maneira de ver o mundo, ela é mudada, ela é transformada. Aleluia. E como eu estou dizendo, essa graça a todos os homens nos faz aguardar o seu retorno. E ele diz: aguardando a bendita esperança e a manifestação da sua glória, do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Sabe, isso é a coisa mais importante do cristianismo. É aquilo que é mais importante do cristianismo. A igreja de Atos, a igreja que é contada a história em Atos, e ali está a igreja de Colossenses, a igreja de Tessalonicenses, eram igrejas que estavam esperando o retorno de Jesus para aquele momento. A Bíblia diz que eles tinham tudo em comum, eles vendiam suas propriedades, eles dividiam entre si, eles não estavam preocupados com aquilo que eles possuíam como bens materiais, porque eles tinham consciência de que aquilo era passageiro, de que aquilo era terreno, e que aquilo não tinha nenhum valor na eternidade. E é por isso que eles se desfaziam de tudo, porque eles sabiam que eles estavam vivendo os últimos dias. Sabe, para algumas pessoas, os últimos dias é quando se está numa UTI, é quando se está vivendo ali uma situação, quando os médicos dizem assim: só Deus agora. Todos nós estamos vivendo os últimos dias,
porque a qualquer momento Ele pode voltar, a qualquer momento Ele pode retornar. E aí, amados, fica a grande pergunta: o que nós temos feito com esse grande presente, que é a graça de Deus, e que representa o seu amor, cobrindo todos os nossos pecados, as nossas falhas, e nos possibilitando viver uma vida totalmente diferente daquela que nós vivíamos antes? Como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios: aqueles que são em Cristo são nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ou seja, você já nasceu de novo, você já está vivendo algo novo em Deus. O Senhor retornará em sua glória para estabelecer a ressurreição dos mortos, a transformação dos vivos, para que todos os que nele creem vivam com Ele eternamente. Eu me lembro que quando começou esse problema desse vírus lá na China, nós olhamos pela televisão, os jornais estavam noticiando, e é algo tão distante. A possibilidade daquilo chegar aqui na nossa mente era muito pequena. Não havia o menor medo. Se alguém tinha medo aqui, me diga, por favor, porque a visão que eu tive, o que eu percebi, é que ninguém imaginou que isso poderia chegar até nós. E isso foi se alastrando, Eu, pessoalmente, eu me lembro, eu estava reunido aqui com os pastores, e quando nós fomos debater sobre esse assunto, foi algo tão forte na minha vida, eu me vi tão impotente, tão insignificante, diante daquilo que estava acontecendo dentro da nossa nação, e todos os homens de conhecimento extraordinário dizendo: nós não sabemos o que fazer. Alguns diziam assim: usa máscara. Outros: não vai adiantar. Outros dizem: faz isso, faz aquilo. E a coisa se agravando, e ela bateu na nossa porta. Muitos que estão aqui experimentaram isso de perto, da pior maneira possível. Nós já estamos vivendo os últimos dias, amados, e a igreja ela tem que ter essa consciência. Ela não pode caminhar a parte daquilo que tem sido revelado para ela. Quando o apóstolo Paulo fala sobre exortar, ele está falando sobre estímulo, sobre incentivar no sentido de que o nosso coração esteja inteiramente voltado para essas coisas, aguardando. Alguns entendem que é deixar de viver. Isso não é deixar de viver, isso é depender de Deus, isso é fortalecer a fé, isso é viver a fé, isso é gerar convicção no nosso coração, isso é desfrutar desse sobrenatural de Deus e ao mesmo tempo ter consciência de que nós não estamos largados, que nas impossibilidades do homem nós temos possibilidades em Deus. Naquilo que o homem não pode fazer, Deus já fez, que é nos assegurar vida plena em Deus. E essa vida plena está na esperança desse retorno de Cristo. Muitos estão desesperados, muitos estão preocupados, muitos estão deprimidos, e é a coisa mais natural do mundo nós vivenciarmos isso. Sabe por quê? Porque nós somos humanos, é a coisa mais natural. Mas quando ele diz exorta, estimula, ele está dizendo que nesse estímulo, que são as promessas de Deus para a nossa vida, vai gerar convicção de que a nossa vida está guardada em Cristo, e aí não haverá mais temor. Os terrores, eles deixarão de existir, eles não permanecerão mais, e tudo aquilo que é opressão, ela vai cair por terra, porque o amor, ele vence o medo. O amor, ele é soberano, e é isso que nós passamos a viver, é isso que nós passamos a desfrutar. E quando nós desfrutamos, nós começamos a gerar isso sobre a vida das pessoas também.
Por isso, caminhar com Jesus não é difícil. É a coisa mais fácil que tem, caminhar com Jesus. É a coisa mais fácil que tem. Mas só é possível se nós entendermos, se nós compreendermos, se nós conhecermos. E conhecer está relacionado a você se relacionar, a você ter proximidade, a você ter intimidade. E assim você vai ter tranquilidade no seu coração. O apóstolo Paulo diz aos Colossenses: quando Cristo, que é a nossa vida, olha o que ele está dizendo aqui, quando Cristo, que é a nossa vida, é por isso que o apóstolo Paulo fala sobre nova vida em Cristo, porque antes não tinha vida em Cristo, éramos escravos do pecado, mas agora somos pertencentes à luz. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, e ele está dizendo que ele já é a nossa vida, e ele se manifestar, quando ele vier, sabe, não é só uma manifestação espiritual, não é só aquele sentir a presença de Deus, sabe, naquele momento gostoso, e ver aquele choro, e sentir aquele mover do Senhor entre nós, sentir ali o consolo do Espírito. É muito mais do que isso. Esse manifestar é a gloriosa presença de Cristo, onde você vai poder tocar, abraçar, beijar, assim como Tomé disse: Senhor, deixa eu tocar nos teus cravos, deixa eu pegar nos teus cravos. Eu tenho a impressão que a primeira coisa que nós vamos fazer é isso, né? Olhar para as mãos. Eu acho que ele já vem assim, né? Para a gente olhar para as mãos e tocar, sabe, naquelas marcas ali, saber que nós fizemos aquelas marcas, nós somos os causadores. E ele diz: vós também sereis manifestado com ele em glória. Aleluia. Sabe, você não vai mais precisar de uma vitamina C, da cloroquina, de nenhum tipo de antibiótico, de mais nada, porque o seu corpo será transformado também. Glória a Deus. Essa é a esperança que nos resta, amado. É isso que está proposto na palavra de Deus. É disso que está falando a própria palavra. É que tudo aqui é limitado, tudo aqui é passageiro, tudo aqui é em vão. A única coisa que permanece aqui, o que nós fazemos aqui, que permanece, é o nosso relacionamento com Cristo. É o nosso relacionamento com o Senhor. Então isso precisa ser visto como um presente de Deus maravilhoso. Eu sempre digo que o maior milagre não é um cego ver um aleijado caminhar. O maior milagre é um pecador se arrepender. É o maior milagre que se pode acontecer, porque ele estava morto, como diz Paulo, dos seus delitos, dos seus pecados, mas foi acordado por Jesus, recebeu a sua graça, abraçou essa graça, abandonou tudo aquilo que mata o corpo, abandonou tudo aquilo que é concupiscência, tudo aquilo que é danoso, tudo aquilo que nos distancia de Deus, e passa agora a ter vida, como Jesus disse, uma vida abundante. E vida abundante está relacionada à certeza, à convicção de que estamos guardados e selados no Senhor. Então, quando o apóstolo Paulo fala em guardar essa manifestação, ele está dizendo que há uma grandiosa magnificência de beleza, poder e salvação do Senhor para ser manifesto a nós. A pergunta é: você está aguardando esse retorno de Cristo? Porque é disso que nós devemos nos alimentar todos os dias. Todos os dias. Eu ouvi algo esses dias, e alguém, claro, brincando com coisas que não conhece, e dizia a respeito de alguns pregadores da prosperidade, alguns pregadores curandeiros. E ele diz: cadê vocês? Vocês estão em quarentena agora? Vocês sumiram? Agora que era a hora de vocês aparecerem,
Agora era a hora de vocês se manifestarem, de vocês trabalharem a cura. Agora é a hora de vocês estarem em evidência. É claro que é ignorância completa da pessoa estar questionando coisas como essa. Mas sabe por que as pessoas fazem isso? É porque a gente dá muito mais vazão a esses sinais do que propriamente ao dono dos sinais. É porque a gente dá muito mais vazão a essas coisas do que propriamente a graça que nos foi dada, que nos tirou ali daquele lago tenebroso, como diz lá em Salmo, e nos firmou sobre a rocha, nos firmou em Jesus, nos assegurando salvação. Esse é o principal. Sabe, a Bíblia diz que os sinais, eles acompanharão os que creem. É por isso que as pessoas têm questionado, porque aqueles que dizem que creem, os sinais não estão acompanhando eles estão correndo atrás dos sinais, e não tem um sinal maior para manifestar a vontade de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus, aquilo que Deus tem falado através da sua palavra e que há de se manifestar, do que aquilo que Ele mesmo diz ali aos fariseus, os escribas, que é o mesmo sinal do profeta Jonas. Ele foi morto, mas ele ressuscitou. Ele está vivo, e a maior e melhor maneira de nós entendermos aquilo que Deus tem falado é exatamente crermos naquilo que aconteceu na vida de Jesus, estarmos assegurados de que temos a vida eterna em Cristo Jesus. Eu quero te convidar a ficar de pé no nome de Jesus. Eu quero orar por você nessa noite. Aleluia, Pai. A palavra de Deus, ele diz assim, em Mateus 11:28: Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele diz: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Sabe o que eu entendo com essa palavra? Ele está dizendo para você se despojar de tudo, mas de tudo mesmo. Você se despojar de tudo aquilo que são expectativas que tem te aprisionado em um mundo à parte de Deus, e começar a buscar em Jesus esse renovo, essa libertação, e ali poder começar a desfrutar disso na sua vida. Sabe, os discípulos, eles entenderam isso. Eles largaram tudo, eles deixaram tudo pela palavra de vida eterna, pela palavra de renovo, pela palavra de transformação. Eles entenderam que mais importante do que aquilo que eles estavam fazendo para sustento, para mantimento da sua vida, era aquilo que Jesus estava oferecendo, que era a vida eterna, que era poder desfrutar do reino de Deus que tem se manifestado, que se manifestou ao homem. É um convite maravilhoso para viver essa graça. Sabe, uma das coisas mais lindas que eu vejo ainda na palavra é que Jesus não está dizendo assim: olha, vem depois, vem quando você conseguir, vem quando você tiver possibilidades emocionais para isso, quando você tiver força física para isso. Não, Ele está dizendo: venha do jeito que você tiver, e eu vou tirar todo o fardo, eu vou tirar todo o peso, eu vou tirar todo o cansaço, eu vou ministrar sobre o teu coração essa graça, porque essa graça, ela não é nada mais do que o meu amor demonstrado a você, aplicado a você, e através desse amor eu estou te resgatando de tudo aquilo que tem te aprisionado, dos temores, dos medos, do pecado, dos apontamentos, do afastamento de Deus. Eu estou te resgatando, eu estou te levando a uma vida plena, a uma vida de comunhão, a uma vida de relacionamento com entendimento com Deus, a
ponto de olharmos para tudo aquilo que é ameaça, para tudo aquilo que está além das nossas forças naturais, e nós podemos dizer: meu Deus me torna vitorioso. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. A minha vida está selada no Senhor. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu guardo a fé no meu coração. Eu aguardo esse retorno maravilhoso de Cristo. Eu estou envolvido na sua bendita e gloriosa esperança do seu retorno. E assim eu posso desfrutar da sua vida, da vida que Ele tem me dado. Essa vida maravilhosa, essa vida abundante, onde eu posso sentir sim a presença de Deus trabalhando no mais íntimo do meu coração e produzindo sobre a minha vida a liberdade que eu preciso, a liberdade que eu almejo, e a viver a plenitude daquilo que Ele tem me mostrado, daquilo que Ele tem me revelado. Foi por você que Ele morreu, meu amado. Foi por você que Ele morreu. Foi por mim e por você. E nós devemos nos alimentar dessa esperança. Nós devemos nos alimentar dessa esperança. A esperança de vida eterna. Há jeito, a oportunidade que o Senhor tem dado, a possibilidade de uma nova vida. Em Deus há possibilidade, e Ele tem nos assegurado através da Sua palavra. Ele tem nos assegurado. Ele tem nos dado essa vida. Eu quero dar liberdade para você nessa noite, que porventura queira se realiançar com o Senhor. Você por alguma razão está distante do convívio da igreja, da comunhão com a igreja. E como eu tenho ministrado, e como a própria palavra tem dito, sabe, a sua ação em receber essa graça traz sobre a sua vida o fortalecimento necessário para vencer todos os dias, um dia de cada vez, alimentado pela esperança do retorno de Cristo. Mas o mais importante é você receber essa graça e dizer: sim, Senhor, eu aceito o teu presente. Eu quero experimentar dia após dia desse amor grandioso que o Senhor tem gerado sobre a minha vida. Espírito Santo de Deus, para que eu possa a palavra diz que é o Senhor que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Sua vida É o Senhor que nos santifica, é o Senhor que nos purifica. Nenhuma ação da nossa parte pode ser considerada como vitória nossa, mas a ação que vem do teu Espírito. A graça que os homens, Senhor Deus, têm falado, uma graça condicionada, mas uma graça, Pai, que ela está acima, Senhor, acima, Pai, das condições, uma graça que alcança o mais vil pecador, uma graça que resgata, Senhor, aquele que está no mais profundo poço, traz à tona, que manifesta, Senhor, o teu amor, o teu imenso amor, e que de forma consciente, Pai, nos constrange a viver essa graça abundante, dia após dia. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero apresentar a vida da tua filha, Senhor.
Senhor, traga sobre ela, Senhor amado, o teu poder, Senhor gracioso. E que ela venha dia após dia, Senhor, estar experimentando, Senhor, dessa abundância. Senhor, que o Senhor, meu Deus, traga sobre ela, Pai, o fortalecimento pelo conhecimento desse amor. Que a cada manhã, Senhor amado, que ela acordar e que no seu coração, na sua mente, houvesse, Senhor, aquele sentimento de peso, dificuldade, ela possa olhar para Ti, Senhor, e perceber que a sua vida está selada em Ti, Senhor. É o Senhor que tem guardado, é o Senhor que tem direcionado, e é o Senhor que dá força, o Senhor que dá ânimo, para que ela venha viver um dia de cada vez. Fortalece em todo o tempo a vida da tua filha e torna ela abundante, Senhor, naquilo que o Senhor tem revelado, naquilo que o Senhor tem mostrado. Faz da tua filha, Pai, uma daquelas que é profeta nesse tempo, uma daquelas que tem visão nesse tempo. Gera sobre ela, Pai, o renovo do teu Espírito e repousa sobre ela a presença do teu Espírito, o Espírito Santo de Deus. É o que nós te pedimos, Pai, e declaramos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Podem sentar, amados. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Olhe para você e veja o quanto Deus lhe ama, quanto Deus se importa com você. Eu fico imaginando o Senhor chamando 12 homens totalmente à parte daquilo que a religião considera habilitado. Deus formando homens à parte daquilo que a religião havia trabalhado como correto, como certo. E através desses homens gerando impactos na vida das pessoas que estavam às suas voltas. Timóteo, filho de grego com judeus. Tito, um grego. Sabe,
o contraditório da religião, no contraditório da religião. A graça de Deus, ela é algo extraordinário. E ela tem sido derramada sobre a sua vida, sobre a minha vida. Não é o homem que diz o que você é, Deus que tem dito o que você é. Deus tem dito que você é filho. Você é chamado para ser filho. Você é chamado para viver essa graça poderosa, esse amor maravilhoso do Senhor. E assim poder também desfrutar da sua eternidade. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor incondicional do nosso Deus Santo e Bendito, que a consolação do Espírito Santo de Deus e a comunhão da sua Santa Igreja esteja entre nós eternamente. Amém e amém. Que Deus te dê uma semana de vitória. Que você seja abundante nessa paz, nesse amor.